E como funcionava mais ou menos assim? Porque tu tinha esse desejo em relação à música, não era? Hum, Em se dedicar mesmo à igreja, mesmo talvez sem ter essa noção toda do que Deus certo. iria fazer de você. Mas Depois que a irmã Inalda te ensinou, no caso, chegou no limite dela também. Hum. Aí aham. como foi que tu conseguiu progredir um pouco mais, assim? Aí eu procurei, como ela aconselhou, procurei uma escola de música, né? Escola de música que a primeira foi o SEMO, que é Centro de Educação Musical de De Ficava Olinda, Olinda. onde? A era em Olinda, lá em era? Ainda Olinda. existe. É. Eu procurei lá, me inscrevi lá, aí era muito longe, né? É. Muito Então, tem a longe. questão de passagem, né? E Era? tem assim, tem também uma história em Financeira. relação a isso, né? Aí depois eu concluí, só que na época não tinha professor de instrumento. Na época tava Tava, no que eu, no tava... que eu precisava, né, de piano. Hum. Tinha teoria, tinha tudo, só que não tinha professor de Tu já se instrumento. interessou por um outro instrumento? Na época, assim, que tu Não, tava na época aprendendo? não. Na Só época não, piano era mesmo, só né? piano mesmo. Não tinha o Entendi. professor de instrumento. Aí eu fui me desestimulando e parei. Parei. Porque na verdade o que eu queria era o instrumento, né? Sim. Aí eu soube também que tinha o Centro Musical ali na Rua da Aurora, que ainda existe, né? Que hoje é escola técnica. Hum. Tá bom. Aí eu me inscrevi, passei. Eu tenho até o comprovantezinho aqui, a minha carteirinha de estudante. Isso foi No em centro? Ainda 89. tem? Tenho. Isso foi em 89, eu tinha 10 89 anos. do Eu tinha 9 centro. anos. Tinha 9, né? Tinha 9. E então eu comecei, né, a estudar e nessa época não tinha coral de adolescente. Aí os meninos, Josias, bora fazer um coral de adolescente, bora fazer um coral de adolescente. Ó, se tu quiser, eu acho que os meninos podem mostrar a carteirinha aí, do centro. É, pode ser. Bota, que câmera vai, Lucas? Vê aí. Vai no telão, ó. Não, eu tô brincando, não tem telão não. Vai pra qual câmera? A do meio, né? Mostra na câmera do Aqui. meio ali, ó. Ali. Nossa, parece que ele está mais jovem hoje. Isso. Essa é a carteirinha do Centro de Criatividade Musical. 1989, né, Lucas? 89. É, tem digitado, tem coisado aí de datilografia. Paula da Silva, turno noite, instrumento piano, professor, eu não vou entender isso aqui. Só que não tá falando, só tá o carimbo dele, o CP, CMR. É 1989. Que massa, velho. 1989. Aí tá certo. Nessa época eu já tinha o coral de adolescente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa época que tu começou a estudar no centro. 1989. Nessa época que começou a estudar no centro, tu já tava com o coral de adolescente. Já tinha começado o coral de adolescente. É, coral de adolescente eu comecei em 1987. A estreia do coral de adolescente, Ah, tá. Foi 87, aqui já era 89, né? 89. 89, já Né? fazia Mas eu já anos. tinha estudado Massa, um velho. certo tempo no SEMO, né? Hum. Centro de Educação Musical de Olinda. E a estreia do coral do adolescente, tinha uma regente aqui que veio do seminário chamada Ruth Gomes. Sim. Hoje ela é produtora musical, era do seminário. Interessante que naquela época a igreja não tinha regente. A igreja ela importava, contratava do seminário para cá. Tinha Nezinha como pianista, né? Mas Nezinha era só pianista congregacional. E Uhum. tinha o Ah, regente não era pianista de coral, não. não, tinha regente do coral, mas aí o coral cantava com playback, essas coisas todas. Às vezes cantava a capela, tinha Flávio Torres, tinha Não Nemésio. tinha um regente Não, oficial, não era? E esse gente do coral era sempre pessoas de fora, de né? fora, Que era se contratado. contratava. A igreja não tinha. Depois Nezinha assumiu o coral da igreja depois de Ruth e me chamou para ser o auxiliar dela na época, né? Isso Coral da depois que já igreja. tinha também o coral Já louvor, né? tinha o coral de adolescentes, o coral louvor, né? Então foi assim, tinha muito adolescente na época e Josias, bora fazer um coral de adolescente. Eu disse, tá, ó, topa. É, uma curiosidade, É, é justamente isso que eu ia te perguntar. Como é que surgiu o Coral Louvor, assim? Como é que tu se envolveu nesse projeto? É, na verdade, os meninos, né, adolescentes, ficaram todo mundo empolgado, porque só tinha o coral da igreja e o coral feminino. Não tinha não um coral existia mais jovem. coral. É, o Dinâmico Louvor não existia. Tinha um coral jovem? Não. Tinha o coral jovem, com Nezinha. O Dezinha, né? Não?
Tinha Mas já. o coral de Não, adolescentes coral de adolescente não tinha. funcionava. E esse dinâmico louvor eram algumas Era um vozes grupo assim, selecionado. grupo, Era um grupo né? selecionado. Não era um Rogério- coral, era um Não, grupo, não, né? era um grupo selecionado, Ah, que Rogério entendi. Justino já tinha acabado esse grupo porque saiu, foi pastorear outra igreja, né? Entendi. E então, assim, me assediaram, como se diz, para eu fazer o coral de adolescente. E eu topei. Só que Não fugiu não, né? Não, fugi não, dessa vez eu não fugi não. Só que nessa época, como até hoje, né, adolescente tem uma fase que não é muito afinado, né? Sim. É mudança de voz, né? Não é muito afinado, por causa da transição de voz, de mudança de voz. Principalmente os meninos. É. As meninas, elas As meninas desenvolvem são mais definidas, né? mais rápido. Agora os meninos Os são meninos não. terríveis. E isso eu fui encarando. Ruth Gomes, na época que era regente do coral, contratada pelo seminário, ela me incentivava muito. Bora, Josias, eu te apoio. Só que eu e ela sabia que estava todo mundo desafinado. E ela colocou na programação para o coral estrear no dia 25 de dezembro de 87, Meu de Deus. 1987, em Ei. pleno Natal aqui, que 20. foi um desastre. Meu A cantata de Natal foi um desastre. Foi mesmo, Johnny. Foi a estreia do coral, porque estava todo mundo desafinado. Inclusive os dois solistas, que na época era Cristiano, filho de Mamário, Deus. Eita! e Glaucione, Glaucione né, que fazia o de papel de Eliel. José e Foi Maria. Daniel. Glaucione, esposa de Eliel. Eles faziam o papel de José e E Maria, Maria. né? E fora o coral, os dois desafinados e o coral mais desafinado, né? E foi horrível para mim. E Ruth, no final, como me incentivava muito, parabéns, Josias, cantou muito bem. Pensei que ela ia Eu sabia Eu que pensei que não. ela ia dizer, José, desista. Né? Dessa vez não deu nem tempo de correr, que foi Natal, Que foi não Natal. tinha nem como deixar o coral só. Aham. Então foi horrível. Foi A estreia mesmo. do coral de adolescente foi horrível. Mas depois a gente foi desenvolvendo, né? Assim, foi insistindo também. Será que não foi o tempo pra poder se preparar, que foi pouco, não? Não, porque a turma era muito desafinada mesmo. Muito desafinada. A turma era ruim Era. mesmo, né? Era ruim, era um povo, era muita gente. E também eu acho que também a questão de experiência, né? Sim. É. Minha, na experiência minha, talvez coisa nova pra mim, Sim, sim. aquela sim. ansiedade. E olhe, minha gente, que era desafinado e não dividia vozes, não, era desafinado No uníssono, nem uníssono. Meu amigo, Ei. profissional, era desafinado profissional, né? É. E Mas e aí, depois dessa experiência? pronto, depois dessa experiência, eu Continuou. continuei, Ensaiando. porque a gente foi tomando gosto. Adolescente naquela época não é como hoje, que adolescente hoje tem o estudo integral, né? É. Aham. O De pessoal tinha sai de mais manhã, tempo, né? chega no final da tarde. Naquela época não, tinha um horário de 7 às 11 O pessoal tinha tempo, né? e tinha tempo. Ninguém fazia cursos à E parte. fazia muito ensaio extra, E né? todo o tempo que a gente tinha extra, a gente fazia ensaio aqui. Como eu já tinha conquistado as três Senhoras, zeladoras, Uhum. né, Irmã Geni, Nessi e Joaninha, Joaninha. então eu tinha acesso Já aqui com os estava com meninos. acesso. É. Ó, eu lembro que quando eu era. Eu comecei a frequentar aqui, eu era junior, né? Eu não era um frequentador assíduo. Mas eu era junior, eu vinha pra classe, eu lembro que era Flávio, era o professor e tal. E eu também cantava num coralzinho que tinha com a irmã Carmesita, né? E justamente eu comecei, a minha voz começou a engrossar, né? Eu comecei a fazer 11 para 12 anos mais ou menos. Não, 11 para 12 anos não, perdão. Tinha menos. Tinha uns 10 Eita. anos. 10 anos. Aí a irmã Carmesita, eu não sei se eu era desafinado, mas a irmã Carmesita chegou e fez: Olha, você tá cantando muito grosso já. Fale com. Eu lembro disso nitidamente, ó. Eu tinha uns 10 anos. Fale com Josias pra você entrar no coral de adolescente. Com 10 Isso o quê? anos. Isso era mais ou menos 1990. Já, entendeu? E eu falei: Oxe, eu vou falar com quem, meu irmão? Eu fugi, eu fui embora. Outro fujão, é tudo É porque, fujão, mas. como é que eu ia chegar com 10 anos e falar com alguém? Eu quero entrar no coral. Eu nem me via fazendo isso. Uhum. Aí eu Nem terminei é teu perfil também. Aí pra quem depois, conhece. com 11 anos, mais ou menos 12 anos, eu comecei a frequentar a União de Adolescentes mesmo. Mas aí, isso já era o quê? 92. E foi justamente quando o Coral Louvor começaram a sair algumas pessoas Foi e isso tal, né? mesmo. Aí quando eu cheguei, o Coral de Adolescentes já estava se desfazendo, assim. Foi. Na verdade, Quando eu passei a ser adolescente tinha muita mesmo. gente que estava nessa fase que começou em 87, esse pessoal estava fazendo 18 já em 92. Transição, né? Transição. É porque o Coral Louvor, Carla, o Coral de Adolescentes do Coral Louvor,
tinha uma fama muito. Assim, depois dessa tragédia que José disse aí do início, Que a gente nem sabe. mas depois ficou sendo um coral muito bom. Foi Assim, muito requisitado. A gente muito cantava requisitado. muito. Tinha um conjunto Talentos Celestiais, que era Sim, que era do Luizinho, dos né? embaixadores de Que Sião. Luizinho Depois tocava, Talentos Celestiais, a Talentos. gente foi cantar na Casa da Cultura. A gente saía Era muito pra mesmo, cantar. então É. já Depois era ficou, um coral, né? eu comecei a ouvir Bem muita coisa conceituado, boa né? sobre o Coral Louvor. Poxa, o Coral Louvor e tal. Todo mundo falava muito do Coral Louvor. Aí, só que quando eu comecei a amadurecer mais, né, já tinha sido terminado já. E depois eu É. entrei quando tu tentou reativar. Eu lembro da época que tu tentou reativar o Coral Foi, Adolescente e na tal. verdade, foi assim. O pastor Pedro, como nós era regente do coral de jovens, então tinha, que era o correto, né? 18 anos, coral jovem, Vai pro né? coral Só que a jovem. turma não queria sair do Não coral, queria. Queria né? ficar. Porque o coral foi desenvolvendo e saía muito, a gente era muito dinâmico, saía para as Aham. congregações, saía para cantar fora, tudo. E a turma não queria desapegar, mesmo com a idade já de 18 anos, tendo que passar para o coral de jovens. Aí o pastor Pedro, não, vai ter que passar, todo mundo, vai ter que passar. Aí nessa fase, muita gente ficou chateada, aí não ficou nem num nem no outro, Nenhum, nem outro. né? Aí ficou meio. Aí eu me lembro que foi formatura de uma pessoa, não sei, na época que o Coral Louvor foi chamado, em 92, para cantar na formatura, eu já estava bem pequenininho. Aí daí por diante acabou. Acabou o coral. Aí depois, assim, eu lembro que em 92, 93, mais ou menos, tu tentou reativar o Coral Adolescente com os Foi, adolescentes foi. que tinham na época. Foi. Aí eu lembro que todo mundo fez teste. Aí foi quando foi o meu primeiro contato com coral, assim, foi nessa época aí. É, só que a gente chegava mais adolescente, a gente formava, né? Isso. Formava. Aí passava Porque, 18 na anos. verdade, coral do adolescente é um negócio muito difícil, né, José? Era. Porque Era muito todo difícil. ano muda a gente. É. Ou entra gente nova, ou sai. Aqueles que estavam pegando o andar da carruagem tem que sair porque já fez 18. Pronto. E nesse intervalo, eu já tinha começado os estudos no centro musical. Mas aí chega.